todos, estou aqui então para falar da NR10, Segurança em Instalações Elétricas e Serviços com Eletricidade, nessa primeira parte, onde nós vamos tratar de aspectos relacionados a essa importante atividade econômica que faz parte aí das atividades também com alto grau de risco e que merece um cuidado muito especial, e por isso existe essa norma regulamentadora número 10, que teve uma adequação do seu texto e das suas condições a partir do ano de 2005, depois que houve a privatização do setor elétrico, com a distribuição de tarefas por várias empresas e terceirizações e tudo mais. Isso fez então com a necessidade, que houvesse uma necessidade aí, inclusive de capacitação de todos os profissionais que atuam na área elétrica e nas proximidades também, para fazerem essa capacitação da norma com cursos de 40 horas, quando é o caso também do conhecimento básico em profissionais que lidam com média e baixa tensão, e no caso de alta tensão, o curso de 40 horas chamado de curso complementar da NR10. Hoje, então, não é permitido que nenhum trabalhador que lide com energia elétrica faça a sua atuação sem ter o conhecimento dessa norma regulamentadora em todos os seus aspectos. E o que nós vamos trazer aqui não é um curso de NR10, mas sim salientando os tópicos mais essenciais da NR10, principalmente direcionado aos profissionais da área de segurança do trabalho, e que devem exigir isso nas empresas, principalmente os profissionais que atuam na área elétrica, que costuma não dar uma segunda chance quando o acidente acontece. Vamos falar então do texto, começa com 10.1, requisitos mínimos, o que diz a norma? Ela estabelece os requisitos e condições mínimas para medidas de controle e sistemas preventivos no caso do risco elétrico. Então isso quer dizer que a empresa pode até adotar outros requisitos mais sofisticados e tudo mais, mas os mínimos que devem ser obedecidos pelas empresas estão colocados nesta norma regulamentadora. Diz também a norma que se deve garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então aqueles que diretamente trabalham na energia elétrica e esses que também trabalham indiretamente. Vamos ver o que é realmente esses trabalhadores diretos? Normalmente os diretos são aqueles eletricistas, montadores, instaladores, técnicos em eletricidade, eletrotécnicos que efetivamente atuam direto na eletricidade, lidando ao potencial ou coisa desse tipo. Não aqui estou falando da alta tensão, do CEP, isso a gente vai falar mais para frente, se não me engano na parte 2 a gente vai comentar a respeito disso, mas são aqueles trabalhadores que atuam diretamente com eletricidade. Os indiretos são aqueles que estão sujeitos à reação, algumas irregularidades, ausência de medidas de controle e sistemas de prevenção, são usuários de equipamentos e sistemas elétricos e também instaladores, por exemplo, de câmeras de segurança, segurança patrimonial, pessoal que trabalha com TI, tecnologia da informática, pessoal que instala também ar-condicionado, sistemas de refrigeração e tudo mais, também estão sujeitos à reação da energia elétrica. Outros também indiretos que a gente pode aqui comentar, são, por exemplo, os motoristas que levam essas equipes de atuação aí, equipes que interagem para fazer manutenções em redes e tudo mais, embora não hajam eles, não tenham atuação direta na eletricidade, mas estão na periferia, estão próximos ali e precisam também ter o conhecimento da NR10. Muito bem. Na próxima lâmina a gente vai falar da aplicabilidade desta NR10, ou seja, onde ela deve ser conhecida. Então a norma abre um leque de possibilidades aí justamente nas fases onde a eletricidade se apresenta. Ela começa na fase de geração, e a geração justamente é aonde as usinas produzem energia elétrica. Então a gente pode ver na lâmina aí, as usinas hidrelétricas, que é a nossa maior matriz de energia, no Brasil. Depois nós temos aí as usinas térmicas, ou termoelétricas também, como se chama,
com o carvão, né, a queima do carvão. Nós temos as usinas nucleares, como aparece aí embaixo também, né, o caso de Angra, no Rio de Janeiro. E nós temos agora as últimas potenciais produtoras de energia elétrica, que são as usinas eólicas, né, que estão também distribuídas no país aí e já estão com um significativo percentual de produção de energia elétrica também. Então, essa é a fase de geração onde os profissionais que atuam nessa fase têm que ter o conhecimento da NR10, né? Quais são os requisitos mínimos que estão estabelecidos nessa norma. Depois nós temos aí o sistema de transmissão, né? Transmissão é aquele sistema, aquela fase onde a energia elétrica é enviada, é encaminhada para as estações de distribuição. E também, dentro desse aspecto aí dessa fase, nós temos vários profissionais atuando que necessitam também o conhecimento dessa norma regulamentadora, né? Todos os requisitos de segurança devem também estar presentes nos profissionais que atuam na fase de transmissão. Depois nós temos uma grande quantidade de profissionais atuando na distribuição. São essas empresas concessionárias, né, que muitas vezes estão aí presentes também, fazendo a distribuição da energia que vem lá da geradora, né, através do sistema de transmissão, e vem parar aí próximo, por exemplo, às fontes de consumo, ou seja, as fases de consumo, né? Então nós temos aí as subestações nas cidades, né? A gente tem a distribuição dessa energia elétrica de acordo com uma organização, um planejamento que essa concessionária faz para distribuir energia elétrica para todos os consumidores, né? Não só residenciais, áreas residenciais, claro, né? Mas também áreas industriais, né? Comércio em geral, né? A gente olha, por exemplo, na distribuição dessa energia elétrica aí nas grandes cidades, na média cidade também, né? Para hospitais, para hotéis, para shopping centers e tudo mais. Então isso parte justamente dessas subestações. São essas concessionárias que fazem a administração de como fazer essa distribuição aí nas cidades. É o local onde a energia elétrica é rebaixada, né, de um alto potencial lá do sistema de transmissão para os consumidores, e aí dependendo do caso, né, 380, 220, 110 volts e assim vai, né? Depois nós temos a última fase, que é aquela da ponta, né, que é o consumo. É onde a energia elétrica é consumida, né? Como eu estava comentando aí, né, indústrias, comércio, residências, escolas, né, de forma geral aí, digamos assim, o consumo dessa energia. Então essas fases todas, todo mundo que atua nessas fases, né, tem que ter o conhecimento da NR10, inclusive eletricistas, né, que nessa fase de consumo vão mexer com a eletricidade, vão atuar aí, né, fazendo manutenção, fazendo trocas, né, ampliações e tudo mais. A norma depois no 10.1.2 chama atenção para as etapas, ou seja, quando eu falei das fases, que são aquelas 4 lá, né, geração, transmissão, distribuição e consumo, dentro de cada uma dessas fases a gente tem várias etapas, né, onde a NR10 tem que ser, né, observada. Por exemplo, eu separei aí nessa lâmina em amarelo, né, que a geração, por exemplo, né, se eu tenho um projeto dessa usina de geração, esse projeto, quando ele é feito, ele tem que levar em consideração a NR10, ou seja, o engenheiro, né, ou os engenheiros que projetam essa geradora, né, tem que levar em conta a NR10. E no momento da construção, da montagem dessa usina, também todos esses profissionais, todas essas pessoas que estão envolvidas nessa construção e montagem da usina têm que levar em conta a NR10. No momento depois que está pronta a usina e vai para operação e para manutenção, tá? Também. Esses profissionais todos que, vamos imaginar aqui Itaipu, né, no nosso país, aí no Paraná, né, a gente vai ter todo esse pessoal que trabalha na operação e na manutenção, obrigatoriamente tendo conhecimento da NR10. Bom, e aí, né, outras fases também, transmissão, distribuição, o consumo, por exemplo, né, olhando ali, né, na ponta, né, do projeto, né, do consumo. Por exemplo, se eu for projetar um novo shopping center numa cidade de porte aí, esse pessoal, esses engenheiros ou engenheiro que vai projetar esse shopping center vai levar em conta os requisitos que a NR10 exige. Na hora da construção e da montagem desse shopping, na hora de construir esse projeto elétrico do shopping, montar toda a parte elétrica desse shopping, deve ser considerado os requisitos ditados aí na NR10. Quando o shopping funcionar e operar e tiver pessoal fazendo manutenção, também esse pessoal tem que ter o conhecimento da NR10.
Então, só para exemplificar, né, que a norma trata disso, ou seja, fala das fases e depois fala de cada uma das etapas dentro, né, dessa parte aí construtiva, dessa parte operacional da parte elétrica aí nesses lugares, tá ok? Medidas de controle 10.2 é um outro item que está na norma também, e que diz o seguinte: em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico. Então o que é isso? Através de qual tipo de medida, né? É a análise de risco, né? Não só o risco elétrico, como outros riscos adicionais que a gente vai ver mais à frente, tá? Como, por exemplo, trabalho em altura, espaço confinado, né? São outros riscos que estão presentes também nesse risco elétrico, aliás, nessa atividade elétrica, né? E o que se deve fazer como medida de controle essencial, né? A análise de risco, ou seja, nenhum trabalho na área elétrica deve ser feito sem levar em conta uma análise de risco inicial. Na próxima lâmina até aprofundo um pouco mais essa questão da análise de risco para mostrar a importância dela, né? Então eu estou dizendo aí que a análise preliminar de risco, ou APR, consiste de um estudo, né, durante a fase de concepção, ou seja, eu estou organizando, planejando esse trabalho que eu vou fazer, né, na área elétrica, e isso tem que ser feito sempre com planejamento, tá? Com a finalidade de determinar os possíveis riscos que poderão ocorrer na fase operacional, né, dessa atividade, seja ela qual for, né, sendo na elétrica eu tenho que ter esse planejamento, e sanar esses riscos aí, né, para que os mesmos não aconteçam ou gerem algum tipo de acidente de trabalho. Vamos olhar ainda um formulário aí, né, a título só de, digamos assim, de orientação, né, de análise preliminar de riscos. Dá uma olhada, né? Então é um formulário básico, claro, isso aqui pode ser adaptado pela empresa, modificado, né, e até aprimorado, né? Mas o que eu tenho, né? A área, o setor onde vai ser feito, o equipamento, daqui a pouco vai sofrer alguma intervenção, o serviço que vai ser executado, eu vou descrever numa frase ali que tipo de serviço, a data que esse serviço vai acontecer, e depois ali eu vou especificar, nessa reunião que eu faço na análise preliminar de risco com todos os envolvidos, tá? Eu vou especificar o passo a passo o que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse a troca de um transformador. Eu vou colocar nas atividades ali, tá, com as respectivas etapas, o passo a passo. O que eu faço? Né? Vou ter lá, daqui a pouco, colocar a escada, subir no poste, né, amarrar o transformador, arrumar um caminhão bunker para fazer a retirada. Não sei, isso tudo eu vou colocar nessa reunião aí. Né? E cada atividade dessas que eu faço, nessa coluna da esquerda, tem certamente um risco potencial, né? A escada, por exemplo, eu vou ter trabalho em altura, então eu vou colocar nos riscos potenciais do trabalho em altura. Tá? E lá no lado direito, nas medidas preventivas, eu vou colocar o tipo de equipamento ou o tipo de cuidado que eu tenho que ter, de recomendação de segurança, para evitar o acidente. Nesse passo aí, por exemplo. Então eu cito todos os passos, isso é uma análise preliminar de risco, né? Cito todos os passos, discuto isso com os participantes sobre os riscos e tudo mais, que vão estar presentes nesse passo a passo, e depois que medidas preventivas eu adoto para que isso não aconteça. Tá certo? Então isso é a análise preliminar de riscos. Na próxima lâmina ainda a norma fala de 10.2.3, né, medidas de controle. E o que diz? Por isso que eu trouxe aqui nesse texto, né? As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, onde vai estar especificado o sistema de aterramento e os demais equipamentos e dispositivos de proteção. O que quer dizer isso, né, quando eu falo de esquemas unifilares atualizados? Na verdade, né, é uma espécie de uma planta elétrica, né, onde eu vou mostrar nesse esquema unifilar, né, qual é a posição de toda a minha instalação elétrica, por exemplo, dentro do prédio, dentro da edificação. Nas paredes, por exemplo, aonde tem interruptores, aonde tem saídas para, por exemplo, bocais de lâmpadas, onde tem tomadas, tá? Onde tem caixas de passagem, onde tem quadros de energia. Então, esse esquema unifilar ele tem que estar sempre atualizado. Eu não posso estar fazendo modificações no meu prédio, na minha instalação lá, né? Tá? Na minha edificação, e não atualizar esse esquema unifilar. Porque daqui a pouco eu sofro, por exemplo, uma possibilidade de alguém estar lá pendurando um quadro, vamos dizer, na parede, com uma furadeira, né, abrindo espaço para um parafuso e bucha aí, e daqui a pouco essa broca atingir
uma instalação elétrica e acontecer uma fatalidade ali de um acidente grave com eletricidade. Então eu tenho que ter a responsabilidade em termos de empresa, e o pessoal de segurança tem que cobrar isso da empresa, que a empresa mantenha esses esquemas unifilares atualizados. A cada modificação que acontece, e isso é muito dinâmico dentro das empresas, tá? Eu tenho que ir lá e alterar esse esquema unifilar. É isso que a norma exige nesse tópico 2.23, né? 10.23. Muito bem. No 10.24, nós vamos entender a necessidade das empresas que têm carga instalada acima de 75 kV, né, quilowatts, de possuir um prontuário de instalações elétricas, como a gente chama, o PIE, né? Prontuário de instalações elétricas. O que é isso? É um conjunto de documentos, é um conjunto, digamos assim, de todos os registros que a empresa tem relacionado à instalação elétrica dela, né? Digamos assim, a responsabilidade toda que ela tem em termos de instalações elétricas. Então as empresas que têm aí um potencial acima de 75 kV, o que não é muito isso, né? Às vezes tem 2, 3 máquinas, já vai chegar nesse potencial aí, dependendo da potência da máquina, potência do motor instalado dessa máquina, né? Então é isso que tem que se observar. Quando a empresa tiver acima de 75 kV instalado, né, que não seja uma microempresa aí, vai ter que ter esse prontuário de instalações elétricas, né, tratando assim de detalhes relacionados a questões elétricas da empresa. No 10.2.4 ainda, né, aí na próxima lâmina, diz o que sobre esse PIE, né, esse prontuário? Que ele deve estar organizado e mantido atualizado pelo empregador, ou seja, é responsabilidade do empregador, ou se ele não tiver condições de fazer isso, ele ter uma pessoa formalmente contratada, designada pela empresa para manter atualizado esse prontuário, tá? Permanecer esse prontuário à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações de serviço com eletricidade. Então isso também é um aspecto importante, ele não pode ficar lá perdido, esse documento jogado em qualquer lugar. Ele tem que estar à disposição para as pessoas que trabalham com eletricidade consultar quando necessitarem, né? E esses documentos técnicos que estarão fazendo parte desse prontuário, eles devem ser elaborados por um profissional legalmente habilitado, ou seja, alguém que tenha o conhecimento profundo de eletricidade, né, para fazer essa documentação toda. Na próxima lâmina, como eu falei aqui, né, anteriormente, de profissional legalmente habilitado, eu resolvi dar um pulo na NR e ir lá no 10.8 falar de habilitação, qualificação, capacitação e autorização. Porque isso cria aí um imbróglio, né, digamos assim, na parte principalmente dos profissionais de segurança do trabalho, que ouvem muito falar de profissional qualificado, profissional habilitado, profissional legalmente habilitado, profissional autorizado, profissional capacitado. O que é isso tudo, né? Vamos especificar direitinho isso para conhecer o que é tudo isso, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, o profissional inicialmente, né, qualificado. O que é um profissional qualificado, tá certo? Diz a norma NR10, e isso vai servir também para todas as questões relacionadas à segurança do trabalho, um profissional qualificado é aquele que comprova, e aí eu vou tirar aqui a área elétrica que está na NR10 aqui, mas só para a gente entender, né? É aquele que comprova um curso específico reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. O que é o Sistema Oficial de Ensino? É o sistema cuja responsabilidade tem os órgãos governamentais. Então, por exemplo, né, no caso do ensino básico, né, ensino fundamental e médio, a responsabilidade, tá, é dividida entre o Estado e município. Todo ensino básico, né, fundamental e médio, ele é de responsabilidade ou do Estado ou do município, dependendo do caso. Tá certo? O ensino superior, por exemplo, ele é de responsabilidade do Estado federativo, ou seja, da União. Então, ele é regulamentado, o ensino superior, tá, pelo Ministério da Educação. Então, toda a faculdade, toda a universidade, ela tem registro no Ministério da Educação obrigatoriamente. E é o Ministério que dá licença para as escolas, né, atuarem no ensino superior, Ministério da Educação. No caso do ensino básico e do ensino médio e fundamental e também o técnico, tá, ele tem digamos assim, a liberação, ele tem a autorização das secretarias de educação dos estados. São elas que conferem às escolas, tá, a licença para atuarem nessa área.
Então esse é o sistema oficial de ensino. Então todo curso, né, realizado no sistema oficial de ensino, seja, né, autorizado pelo Estado, autorizado pelo Ministério da Educação, isso é considerado uma qualificação. Então, por exemplo, quando o técnico de segurança do trabalho, né, eu vou imaginar outros técnicos de enfermagem, técnico em farmácia, técnico de administração, esses técnicos todos, tá, é uma qualificação, porque é um curso de longa duração. Normalmente tem aí 1.200 horas, né, 1.600 horas, dependendo com estágio e tudo mais. Mas também, por exemplo, engenheiro engenheiro civil, engenheiro agrônomo, engenheiro químico, também é um curso de qualificação, ou seja, curso de longa duração, né, cuja autorização é dada pelo Ministério da Educação. Então, quando você se forma, né, num curso desses, seja um engenheiro, seja um técnico de segurança do trabalho, é uma qualificação. Então você sai de lá um profissional qualificado, tá ok? Esse então é o profissional qualificado quando a gente fala nesse termo aí, ok? Muito bem, então o que é um profissional habilitado? Ou legalmente é quando a gente fala, né, da legislação, é legal porque é da legislação, legalmente habilitado. É esse profissional qualificado, que eu falei anteriormente, que vai lá fazer um registro no órgão de classe. Então, por exemplo, o engenheiro formado é qualificado. Quando ele vai lá no CREA, né, e se inscreve como participante do CREA, ele se torna então profissional a partir dali, legalmente habilitado. Tá certo? Ah, mas e o técnico de enfermagem, por exemplo? Quando ele faz a inscrição, por exemplo, no COREM, né, ou COFEM, né, tá? O conselho dele, né? Ah, e o técnico de segurança do trabalho que não tem conselho? Sim, mas quando ele deixa a escola, né, tem o certificado e tal, leva os documentos todos no Ministério do Trabalho, faz o seu registro como técnico de segurança do trabalho lá no Ministério do Trabalho, ele se torna, a partir de então, um profissional legalmente habilitado também. Tá ok? Não é só nível superior, nível médio também. Então esse é o qualificado e o legalmente habilitado, ok? E o que é então o capacitado, tá? O capacitado é aquele profissional que recebe a capacitação, ou seja, um curso de curta duração, tá? Sob orientação de um profissional habilitado, autorizado, né? Tá? Então, normalmente, por trás dessa capacitação tem um profissional qualificado ou habilitado, tá certo? Esse curso de curta duração é uma capacitação. Então, por exemplo, vamos imaginar aí, né? Quando o técnico de segurança do trabalho dá um treinamento interno lá na empresa de CIPA, por exemplo, de 20 horas, carga horária, isso é uma capacitação. O trabalhador que fez esse curso de NR5, né, CIPA lá na empresa, ele recebeu uma capacitação e a partir de então ele pode ser considerado um profissional capacitado em CIPA. Se é primeiros socorros, brigada de incêndio, tudo isso é capacitação. NR35 trabalho em altura, NR33 espaço confinado, tudo é capacitação. Quem passa por esses tipos de treinamento, tá, se torna um profissional capacitado. Tá ok? Autorizado, né? Autorizado é aquele profissional, né, qualificado ou capacitado, tá, ou até habilitado, que recebe uma autorização da empresa para atuar em determinada atividade, de repente atividade de eletricidade, atividade de espaço confinado, atividade, principalmente nessas atividades que têm muito perigo, muito risco, né? Então o autorizado, ele recebe uma autorização da empresa e isso com uma aprovação formal da empresa, né? Quer dizer, tem que estar documentado, tá certo? Depois, mais na frente ainda, eu vou comentar mais a respeito disso, tá ok? Voltamos então aqui no prontuário, né? E aí eu trago um pouco do conteúdo para falar o que tem dentro desse prontuário, tá? Principalmente os procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, tá? Onde eu tenho lá a descrição de procedimentos desse pessoal, como é que eles lidam com a parte elétrica dentro da empresa. Eu posso ter, por exemplo, eu cito como exemplo aí, né? Como é que eu faço a troca de um transformador dentro da empresa? Então eu posso ter um procedimento descrito passo a passo lá, né, para evitar qualquer tipo de acidente de trabalho, né? Para a minha empresa eu tenho lá esse procedimento descrito para que o eletricista, na hora que precisa, ele vai lá e recorra a esse procedimento, né, para não ter nenhum problema em relação a acidentes. Também tem que ter nesse prontuário a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Principalmente a questão aí, né,
do sistema de proteção contra descarga atmosférica, né, que é o para-raio, né? Então nós temos que ter documentação de inspeções e medições para ver se esse sistema está funcionando. Imagine que daqui a pouco, né, a gente tem aí, né, raios e trovoadas lá na empresa e não tenha esse sistema contra descargas atmosféricas e daqui a pouco a queda de um raio, por exemplo, na empresa poderá atingir uma máquina que daqui a pouco é potencialmente fabricada à base de metal, né? E o funcionário, o operador está lá trabalhando na frente da máquina e recebe essa descarga atmosférica, né, recebida pela máquina. Também, nesse prontuário, deve haver a especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental também que o pessoal de elétrica usa, né? Tá? A especificação é justamente dizer quais são os EPCs e os EPIs usados pelo pessoal de elétrica e também as ferramentas que ele usa, né? Vara de manobra e outras coisas mais. Documentação comprobatória de qualificação, habilitação, capacitação, autorização, tudo aquilo que eu falei dos treinamentos lá, né? Desses trabalhadores que lidam com eletricidade, tá? Eu tenho que ter essa documentação lá, um xerox, uma cópia, né? Disso aí lá dentro do meu prontuário, para dizer que o fulano e cicrano que trabalham com eletricidade na minha empresa tem o conhecimento suficiente para fazer parte dessa equipe aí. Testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva também, isso é importante também, porque, né, eu tenho que ter, digamos assim, a certeza de que toda vez que eu uso, por exemplo, algum tipo de equipamento de detecção de eletricidade, né, seja lá um verificador de teste, né, de eletricidade, tá? Multiteste e tudo mais, né, que eles funcionem e que realmente dê o resultado, né, correto, para que eu tenha certeza de que eu posso mexer na instalação elétrica, que ela está desenergizada. Então isso vai depender muito desses testes que eu devo fazer, e isso eu tenho que comprovar também que eu faço e vou guardar no meu prontuário. As certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas, né? Áreas classificadas são aquelas áreas com potencial de explosividade. Então, nesses lugares eu tenho que usar equipamentos que não gerem faísca, né? Qualquer tipo de centelha. Então, a certificação, na verdade, é aquele documento, né, fornecido pelo fabricante desses equipamentos e materiais elétricos, certificando que esses equipamentos não geram nenhum tipo de faísca e que não vão ser, de repente, né, motivo aí de explosão nas áreas classificadas. Por último, então, ainda um relatório técnico das inspeções atualizadas e recomendações, cronogramas de adequações, né? Aquilo que eu vou fazer no futuro para aprimorar melhor ainda, né, as condições de eletricidade dentro da minha empresa. Muito bem. Nessa outra parte aqui, a norma vai falar, e eu trago a isso, né, claro, vou trazendo aí as partes que eu considero mais significativas, sobre o sistema elétrico de potência, o CEP, né? Isso diz aí na norma, a respeito do prontuário, de que essas empresas que atuam no CEP, né, no nosso caso aqui no sul do país, nós temos a CE, nós temos a RGE, nós temos a ESUL, eu não sei, teve até algumas aquisições, né, por empresas maiores, agora não me lembro aí, né, até teve uma de São Paulo que parece que comprou uma concessionária aqui do sul, que eu não estou lembrando, mas essas empresas trabalham no sistema elétrico de potência, ou seja, ao potencial, né, em alta tensão. Quando a gente fala CEP, né, é alta tensão. Então, no caso dessas empresas, CE, RGE, AESUL, né, tá, além delas terem que ter esse prontuário com todos esses documentos que eu falei anteriormente, aí, elas vão ter que ter ainda como acréscimo, né, a descrição de procedimentos para as horas de emergência, ou seja, para, né, como é que vão lidar em alguns casos de emergência, né? E também certificações dos EPCs e EPIs que eles usam para alta tensão. Então a certificação é justamente a recomendação da empresa dizendo que se garante que esses equipamentos usados não vão ter problema na hora de atuação desses profissionais aí. Então essa é uma coisa também diferencial, né, para empresas que atuam no CEP, no Sistema Elétrico de Potência. Tá ok? Próxima lâmina a gente vai falar das medidas de proteção coletivas, que a NR10 também destaca aí, né, como importantes.
O que diz, né, essa medidas de proteção coletiva? Elas compreendem prioritariamente, e aí vem a questão da prioridade, em primeiro lugar, né, realmente a desenergização elétrica, ou seja, desligar toda a parte elétrica para fazer qualquer tipo de serviço, tá ok? Então, justamente, né, a prioridade número 1 é fazer isso, né, desenergizar, tá certo? Claro que muitas vezes isso não é possível, né? Às vezes uma equipe sai para a rua aí, né, para fazer um tipo de trabalho, de intervenção, e não vai conseguir desenergizar. E quando não consegue desenergizar, né, nessa impossibilidade, o que diz a norma? Que se empregue a tensão de segurança, ou seja, eu reduzo a questão aí da energia elétrica que eu vou trabalhar. A tensão de segurança, comumente o pessoal chama de meia fase aí, né? É quando essas empresas que trabalham em alta tensão, elas muitas vezes direcionam, né, digamos assim, a liberação de algum sistema de energia para aquelas áreas que são prioritárias. Por exemplo, um hospital, né, que tem lá a possibilidade de fazer cirurgias e tal, e precisa de energia elétrica, né, eu não posso cortar a energia elétrica muitas vezes dessas regiões aí onde se instalam hospitais. E principalmente quando eu tenho uma subestação que alimenta esse hospital. Então é isso que eles vão avaliar na hora de planejar esse serviço. Se eu não posso desenergizar, eu vou trabalhar com tensão de segurança. Então essa é a segunda, digamos assim, medida, né, na escala de prioridades. A primeira é desenergização. Se eu não conseguir desenergizar, eu vou trabalhar com tensão de segurança. Tá ok? A terceira medida de proteção coletiva, tá, é eu não poder nem ter o emprego da tensão de segurança, e aí vou ter que trabalhar com linha viva, que a gente chama. Tá? E isso também é um costume, né, no planejamento dessas empresas, dessas concessionárias que fazem manutenção aí. Então, o que diz aí a norma nesse item 10.2.8 que eu trouxe aí, né? Na impossibilidade, né, de tensão de segurança também, aí eu vou usar outras medidas de proteção coletiva com a parte viva, ou seja, trabalhando em linha viva. Isolar a linha viva, isolar as partes vivas, colocar obstáculos, né, colocar barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, ou seja, lá na central eu tenho um contato com o pessoal da central para desligar determinadas linhas que eu preciso aí, de repente no momento, no horário que eu estou, né, programado, né? Bloqueio também do religamento automático para que não haja um religamento inesperado na hora que eu estou atuando e trabalhando lá, então isso tudo é cuidado, né, por parte das empresas concessionárias também. Então essas são as medidas de proteção coletiva que propõe a NR10 nesse sentido. Tá ok? Na próxima lâmina a gente vai ver aí a questão das medidas de proteção individual, que também são importantes e que a norma trata, né, em alguns aspectos aí. O que diz ela? Né? Que equipamentos de proteção individual específicos, e da área elétrica eles são específicos, tá? Devem ser adequados às atividades envolvidas, né, e atender o disposto na NR6. Então nós temos luvas de borracha específicas, tá? Nós temos sistemas de aterramento temporário, nós temos mangotes também que são utilizados, tá? As varas de manobra, tá certo? Os sistemas, por exemplo, né, de proteção contra descargas, contra, digamos assim, eletricidade de alta tensão, que são aquelas proteções laranja que o pessoal faz aí nas manobras que fazem nas intervenções em linha viva na cidade, muitas vezes, sem ter que desligar a energia elétrica para determinadas áreas. Então esses são equipamentos específicos desse pessoal. Outra questão importante são as vestimentas de trabalho também que a norma refere, né? Ela diz no seu texto que essas vestimentas elas devem contemplar algumas características, tá? E que características são essas, né? Praticamente são 3 características que a norma fala: condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. O que quer dizer isso, né? A condutibilidade, por exemplo, é que nesse uniforme que o pessoal usa nas intervenções aí, tá? Não pode haver nenhum tipo de metal. Então o que acontece? As roupas, por exemplo, calças, né, camisas, né, não podem ter, por exemplo, botões metálicos. Também não pode ter zíper, né, tá certo? Então tudo é usado, né, materiais como velcro, né, botões de osso, né, que é aqueles botões, né, ou plástico, dependendo do caso, tá? Mas nada de metal, tá ok?
Também essa roupa, ela é feita de um material especial que não proporciona chama, por exemplo, né? No caso de estar em contato com o fogo. Essa inflamabilidade, essa característica da roupa também, ela é de um tecido especial. Você não tem chama, né, produzida nesse tecido. Ele vai escurecendo, escurecendo, mas não proporciona chama. Isso também é uma característica importante das vestimentas de trabalho, no caso de trabalhadores da NR10. E as influências eletromagnéticas é porque eu não tenha, né, na minha roupa presença de metais ou coisas de equipamentos, por exemplo, outros, né, que interfiram na comunicação do rádio, por exemplo, com a central. Então eu não posso ter, né, outros tipos de equipamentos. Muitas vezes o pessoal usa esses equipamentos pequenos aí para ouvir música e tudo mais, né? Ou até o mesmo o telefone celular, tá? Isso é proibido na hora de fazer intervenções na parte de energia elétrica, para que não tenha nenhuma influência na comunicação de rádio com central e tudo mais, né? Ok? Na próxima lâmina ainda a gente vai ver que há necessidade também, né, de segurança nos projetos, né? Então, o que diz a norma? Que é obrigatório dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização. Sinalização de advertência com indicação da condição operativa. A importância aí nesse aspecto, tá? Que cada projeto, tá, tenha a possibilidade de desligamento de circuitos em caso de emergência. Tá? Isso tem que ser previsto já na hora do projeto, ou seja, quando o engenheiro responsável, né, pelo projeto elétrico está ali elaborando esse projeto, ele tem que pensar nisso. Circuitos que possuam recursos para impedir reenergização. Porque toda vez que for fazer uma intervenção, né, eu vou precisar ter uma segurança para que ninguém reenergize esses elementos aí na hora de uma intervenção. Então o projeto deve considerar também espaço seguro, né, para os profissionais atuarem, né, o dimensionamento, a localização dos componentes e tudo mais, tá? Eu mostro aí inclusive uma figura, né, de uma área bem ampla para o pessoal fazer algum tipo de intervenção aí na parte elétrica da empresa, né? Depois também, ainda em segurança em projetos, né, diz que todo projeto deve prever também condições de aterramento temporário, né, para eu fazer uma intervenção, às vezes eu tirar essa energia residual que muitas vezes está presente ali na hora de fazer a intervenção, eu necessito fazer um bom aterramento, né? Então eu tenho que ter essa possibilidade também já contemplada na hora do projeto. E esse projeto também deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados e das autoridades, né, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e tudo mais, né, e mantido atualizado, ou seja, eu tenho que estar sempre com a atualização desse projeto elétrico da minha empresa para que ele reflita a realidade realmente do que acontece lá dentro da empresa. Ainda dentro da segurança em projetos, a norma fala da importância de um memorial descritivo. Quando eu estou fazendo um projeto, o engenheiro, por exemplo, ele tem que tomar cuidado com essas questões e ele vai ter que descrever, e claro, isso é normal, né, fazer até, né? Ele vai descrever a especificação de característica de todos os elementos usados no projeto elétrico lá. Então, as proteções contra choques elétricos, queimaduras, indicação da posição dos dispositivos de manobra de circuitos elétricos, descrição do sistema de identificação dos circuitos elétricos, recomendação de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas nessas áreas de risco potencial elétrico, né? Então tudo isso vai aparecer no memorial descritivo. Os projetos também devem assegurar que as instalações proporcionam aos trabalhadores iluminação adequada e posição de trabalho segura conforme a NR17. Eu até trago uma figura aí mostrando, né? Olha só essa central elétrica aí, onde o eletricista, coitado, né, tem que fazer um esforço muito grande de elevação do tronco aí, né, para conseguir acessar uma peça que ele vai trocar ou fazer um ajuste, fazer lá uma verificação. Então isso também tem que ser pensado, digamos assim, na hora do projeto, ok? No 10.4 a norma vai falar na construção, montagem, operação e manutenção, né? Então diz o seguinte, que as instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas, inspecionadas de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e dos usuários e serem supervisionadas por um profissional autorizado, ou seja, tem que ter essa chancela, digamos assim, né, essa autorização, essa anuência formal, né, inclusive na carteira de trabalho lá, dos profissionais que lidam com eletricidade.
ok? Bom, no 10.4, a norma vai falar desses riscos adicionais. Então diz assim, devem ser adotadas medidas preventivas em relação ao controle dos riscos adicionais, como eu comentei lá atrás, né? Quais são esses riscos adicionais, além do risco elétrico na NR10, tá? O trabalho em altura, o trabalho em espaço confinado, né, o confinamento, campos elétricos e magnéticos que muitas vezes estão próximos, né, onde a gente está mexendo com eletricidade, daqui a pouco o profissional possa se encostar numa parte metálica que vá fazer fechar o arco elétrico. Então isso é muito importante também ter consciência, né, da importância de estar isentando esses profissionais desse perigo, tá? Porque o arco elétrico é justamente essa possibilidade do choque elétrico. A explosividade em alguns lugares, como eu falei ali, né, em áreas classificadas. A umidade também, que muitas vezes está presente nessas atividades. A poeira também, né, que muitas vezes é feito isso em ambiente aberto, né, e o ambiente aberto também proporciona a presença de fauna, e aí eu falo de fauna, por exemplo, pessoal que atua aí, né, no sistema de transmissão de energia elétrica, tá, e até nas subestações, tá, a presença, por exemplo, de aranhas, escorpiões, cobras, né, abelhas, marimbondos, tá? Muitas vezes estão próximos dessas redes elétricas aí. E a flora também, né? Quando o pessoal muitas vezes tem que entrar no meio do mato aí para fazer alguma intervenção nas torres de transmissão, né? Se deparam aí com muitas plantas também que são tóxicas, né? E que são agressivas também para esses funcionários. Então todos esses cuidados, tá? Tem que se adotar medidas de proteção também, né? E sinalização de segurança quando é o caso, né? No 10.4 ainda, a norma vai falar a respeito de equipamentos elétricos, dispositivos e ferramentas, tá? Que a gente use na instalação elétrica, tá? Esses equipamentos que sejam compatíveis, né? Eu estava citando, inclusive, esses tempos aí para alunos meus, né, a respeito de eletrodomésticos que em casa a gente muitas vezes compra, adquire, né, e que não consegue encaixar na tomada, porque às vezes os pinos são mais grossos do que comumente a gente usa aí nas tomadas normais. O que é isso, né? É porque esse equipamento é um equipamento que puxa mais energia elétrica, que consome mais energia elétrica, tá? E que merece um cuidado, e que também merece uma tomada especial. E a fiação também ali, naquela ligação elétrica, ela é mais espessa, ela é maior, mais bitola maior. Então tudo isso a gente tem que tomar um cuidado, ou seja, os equipamentos, dispositivos, ferramentas elétricas, elas devem estar compatíveis com a instalação elétrica existente ali. Quando eu compro, às vezes, um forno elétrico na minha casa, normalmente você não vai colocar em qualquer tipo de tomada. Tá? Tem que tomar um cuidado muitas vezes também. Na empresa não é diferente. Ainda 10.4 diz a norma aí, né, que as instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção inspecionados e controlados periodicamente. É isso que o pessoal faz dentro da empresa também, né? A manutenção, olhar, inspecionar, controlar periodicamente todo esse dispositivo de funcionamento aí. Por último ainda, né, vamos falar aqui dos quadros de energia, só para iniciar, né, depois na parte 2 tem mais coisas a respeito. Terminando essa parte 1, eu falo aí que os locais de serviços elétricos, compartimentos, invólucros, né, de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizar para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. E aí eu mostro uma foto aí de um quadro de energia totalmente destruído pelo curto-circuito, justamente porque às vezes o pessoal guarda dentro desses quadros aí, né? Guarda muitas vezes ferramentas, né? Chave de fenda e outras coisas mais, algum tipo de pano que utiliza aí com óleo, coisa assim, né? Tá? E joga aí dentro desse quadro de energia, né? Pode ser também copinhos de café, que eu já vi colocar, né? Alguns objetos pessoais, tá certo? E claro, às vezes acontece, por exemplo, de alguns animais que circulam, né, dentro da empresa, como lagartixa, por exemplo, é muito comum, né? Ratos, né? Que circulam, às vezes entram dentro desses quadros e acaba acontecendo isso aí também, né? Um curto-circuito por conta desse arco elétrico que fecha em função de elementos estranhos que estão aí dentro do quadro de energia. Tá ok? Muito bem. Essa aqui então foi a primeira parte da NR10 e procurem depois, né, acessar também a nossa videoaula
da parte número 2 da NR10. Obrigado e até lá.